Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez pela manhã, num horário profético, onde nós nos inspiramos nas três partes do dia, onde o profeta Daniel ele orava. E este momento profético está muito nos auxiliando na construção de uma grande obra. E esta obra ela é composta por 4 colunas que sustentarão uma base e onde sobre essa base nós iremos praticar Atos dos Apóstolos. Por isso o nome do projeto Atos dos Apóstolos, porque nós iremos por aqui, através deste canal, nós iremos colocar em evidência estes atos que certamente irão mudar a minha vida a cada momento, a cada instante, a vida da minha família, a vida dos meus filhos e todos aqueles que fazem parte da minha parentela. E por isso eu vos convido a fazer parte desse projeto também, e é muito simples. É simplesmente acessar o canal, pode deixar aqui o seu like, pode deixar o seu comentário, compartilhar. E se você seguir até o final, você vai receber um presente da minha parte, que eu tenho dado em todos os vídeos aí, e resolvi dessa vez distribuir como um presente. E quero dizer aos irmãos que nesse exato momento há 2 sentimentos dentro do meu coração, agora no período das 9 horas da manhã, que é a primeira hora da oração que Daniel usava para conversar com Deus. E essa é a terceira hora do dia. E neste momento da terceira hora do dia é o momento onde nós colocamos o nosso dia diante do Senhor, as nossas dificuldades. E há 2 sentimentos no meu coração: o de felicidade por termos, no dia de ontem, assim, gravando no momento presente, na gravação anterior, nós concluímos o livro de Lucas, encerrando ali, mostrando a ascensão do Senhor Jesus e a sua promessa. E um sentimento agora de início de furar a última coluna. Começar tudo de novo, do início. Agora nós estamos no capítulo 2. Então nós cavamos 2%, daquilo que tem que ser cavado e já encontramos, nesse exato momento, grandes obstáculos. Parece que não está furando. Parece que não está furando. Isso muito desgasta o nosso corpo físico, muitas das vezes a nossa mente, mas não desfalece o nosso coração, porque é um coração segundo o coração de Deus. Mas como Jesus também nos ensinou que ele também sentia fome, sede, se sentia só, ele também se abatia, mas ele buscava todas essas coisas, ele buscava colocar nas mãos do Pai. Ali ele recorria ao Deus Pai. Porque ele era o Deus Filho. E ele recolhia ao Deus Pai. Porque o Pai é o Pai de todas as coisas, é o Criador de tudo. E nessa manhã eu deposito as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas não deixo de estar com as ferramentas na mão, que são as ferramentas que nos livram de todas as males, de todas as coisas, porque dessas ferramentas provém a vida eterna. Então, isso faz parte do processo. Hoje, com muita alegria, nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele possa estar sendo sobre as nossas vidas.
e sobre a vida daqueles que necessitam também. Vamos orar ao Senhor neste primeiro período de oração pela manhã. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento, no período da terceira hora do dia, o horário profético, aonde o teu filho Jesus, ele foi pregado no madeiro. Porque na primeira hora do dia, às 6 horas da manhã, ele já foi preparado para ser crucificado. E em 3 horas, ele já estava pendurado no madeiro. E este é o momento, Senhor Deus, onde nós reconhecemos e colocamos diante de Ti as nossas fraquezas. Muitos que possam estar ouvindo agora esta oração, e o Espírito Santo possa abrir um lugar no coração, e que possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, aliviar e mostrar a saída, a solução. Porque há poder no sangue do Senhor Jesus para perdoar os nossos pecados. Queremos colocar diante do teu altar a vida da nossa família, a vida da minha família, minha casa, a presença dos teus anjos ministrando ao nosso favor, o espírito de bom ânimo. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa estar protegendo com os teus anjos com a espada desembainhada, para que nós possamos fazer a tua obra, para que essa coluna, essa quarta coluna, ela possa ser edificada com honra e glória diante da tua presença, e o teu nome assim ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos pelos pais de família, pelas mães de família, aqueles que saíram para trabalhar e deixaram os seus filhos, muitas vezes na creche, ou sob a tutela de alguém, ou até mesmo em casa, Senhor Deus, encarcerados. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar, ó Deus, usando de misericórdia e não deixando que isso cresça como um trauma, Senhor. Pedimos ao Senhor pela união dos familiares, principalmente do casal, a união com os seus filhos e os filhos para com os pais. Coloco diante do teu altar a vida dos meus filhos, meu Pai, e das minhas filhas. Te peço, Senhor Deus, que haja comunhão e união entre nós. E coloco diante do teu altar a vida da minha esposa. E te peço, Senhor Deus, porção dobrada para a tua filha, que a tua filha possa ter experiências magníficas contigo. Porque muitas experiências eu tenho tido com ela. Sou bem-aventurado, Senhor, diante do Senhor, por esse grande presente que o Senhor tem me dado. Eu glorifico ao Senhor nesta manhã, porque, Senhor, ai de mim, se não fosse o Senhor na minha vida. Então, assim, eu coloco diante do teu altar nesta manhã, que é um período de oração, aonde o sofrimento, aonde o pecado, a angústia, a tristeza, a agonia, o desespero, a pressão, a dor, a falta de saída, o desconforto, a ansiedade, meu Deus, a depressão, meu Deus, o amargor desta vida estava ali preso junto com o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E muitas das vezes neste horário, Senhor Deus, nós nos encontramos assim. E às vezes passa pelo dia inteiro. E nós nesta manhã, nós queremos pedir ao Senhor, leva sobre si, Senhor Deus, essas dores e abre a oportunidade para podermos te glorificar. Assim, Senhor Deus, nós te oramos, te glorificamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de festa, de alegria, de paz, de vida eterna, e que só pode transformar todas as coisas, porque Tu és dono de tudo, Senhor. Assim nós oramos, nós te bendizemos e pedimos a Tua bênção nesta manhã. E também queremos colocar em especial, meu Pai, a Tua igreja, a igreja que clama pelo Teu nome.
Os irmãos, Senhor Deus, que te buscam em sinceridade, aqueles que oram por nossas vidas. Nós agora oramos pela vida dos teus irmãos, dos teus servos, dos nossos irmãos, para que haja ali comunhão entre nós e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, eu venho glorificar o teu nome, te agradecer por esta oportunidade e que o teu nome possa ser glorificado. Assim eu oro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E com a graça do teu Espírito Santo. Irmãos, vou dar um voo panorâmico aqui no capítulo 2 do livro de João, graças a Deus. E vou frisar ali que aqui no livro de João é o período que aconteceu o primeiro milagre, né? É o livro do primeiro milagre, que é as bodas de Caná da Galileia. No João capítulo 2. Ali ocorreu o primeiro milagre, onde a água ela foi transmutada em vinho e ali aconteceu a purificação do templo. São os dois momentos cruciais desta palavra. Quero desejar aos irmãos que sejam muito bem-vindos a esse segundo episódio da nossa jornada profunda pelo Evangelho de João. Espero que o Senhor e o Espírito Santo nos conduza pelos eventos extraordinários do capítulo. Nós iremos observar o primeiro testemunho, o início dos sinais de Jesus em um casamento em Caná da Galileia. E nós iremos buscar entendimento do simbolismo teológico da transformação da água em vinho e como isso revelou a glória do Messias aos seus discípulos. E também na segunda parte deste estudo, mudamos o cenário para o Templo de Jerusalém, onde nós podemos observar a autoridade e o zelo de Jesus ao expulsar os vendilhões e purificar a casa de seu pai, ou seja, o templo, né? Aquilo que hoje nós chamamos de igreja, chamamos de templo. E o templo não é uma construção física, mas sim o nosso corpo é o templo do Senhor, onde ele nos ensina que nós devemos não ser ladrões de nós mesmos e nem fazermos de nós mesmos câmbio. E também é um vídeo muito essencial para nós compreendermos que Jesus não veio apenas para celebrar, mas para restaurar a santidade e transformar o comum em extraordinário. Prepare o seu coração para uma ministração poderosa, que você vai acelerar certamente a sua fé junto conosco. Amém? Eu convido a vocês, a todos que puderem, tiverem condições, a abrir a sua escritura como a minha está aberta. E eu quero avisar os irmãos que eu não sou um narrador profissional e muito me veio a editar todas as gravações, mas o Senhor tocou no meu coração que era para ser feito conforme porque Ele tem a intenção de alcançar pessoas simples e, através dessa simplicidade, alcançar pessoas também com um nível de conhecimento, um doutorado acima da média, através dessa simplicidade. E assim eu creio. Vamos orar para lermos a Escritura. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pedimos que o poder deste sangue, ele possa ser sobre as nossas vidas. Ao lermos a Tua palavra, que ela por si só possa ser inspirada pelo Teu Espírito Santo, sem que eu venha, Senhor Deus, atrapalhar qualquer manifestação do Senhor em relação ao homem colocar o seu coração dentro de si e observar, entrar para dentro de si e mesmo conseguir fazer o seu trabalho.
que este é o grande momento. Assim eu oro ao Senhor que essa porta possa se abrir, para que eu possa entrar para dentro do meu interior e o nome do Senhor ser glorificado. Assim eu clamo ao Senhor, te peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim no capítulo 2 do Evangelho de João. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhes, pois, Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e lavai, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então ao inferior, então serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Isso não é assim. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele naquele momento. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali muitos dias juntos. Jesus purifica o templo, verso 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um arrazogue de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e façais da casa do meu pai casa de... verso 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribarei este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que eles dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem.
Louvado seja o nome do Senhor até aqui. Senhor Deus, a tua palavra ela foi lida e uma palavra muito clara. E pedimos que teu Espírito Santo ele possa, Senhor, de alguma forma, desobstruir aquilo que possa estar obstruído. Não pelas letras que nós lemos, pelos textos, frases, palavras, mas aquilo que está oculto atrás delas, aquilo que é a verdade revelada, a revelação da tua palavra. Que o Senhor possa estar falando conosco para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, é uma coisa muito interessante a Escritura, não é? Os irmãos, eles puderam acompanhar comigo que o Senhor Jesus, ele se apresentou de várias maneiras nos evangelhos. Várias maneiras. E esta maneira aqui, no segundo capítulo, o Senhor Jesus já se apresenta fazendo o primeiro milagre, né? No capítulo 1, ele aparece, né? Nós observando o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, o testemunho de João Batista, né? Tudo certinho, os primeiros discípulos. E ali nós temos a chegada do Senhor até Caná da Galileia, onde ali estava acontecendo uma festa. Né? E Jesus ele estava passando por ali, certamente pela influência familiar e de todos, ele também foi convidado, ele e seus irmãos, eles estavam numa trajetória e ele participou daquele evento, porque o Senhor Jesus ele sempre tinha uma palavra, não é? E como nós observamos aquilo que o Senhor nos tem dado como oportunidade, o livro de Mateus apresenta o Senhor Jesus como o rei, né, o rei da glória, que tem um símbolo de um leão, aquele que domina, aquele que veio para definir uma história, que veio como o Messias, ou seja, muitos textos do Velho Testamento referenciavam Jesus para aquele momento, a profecia do reino. Marcos apresentou o Senhor Jesus como um servo, tanto é que o símbolo profético é como se fosse um touro, um boi, uma junta de bois, né? Ou seja, um animal de 4 juntas, muito forte, capaz de puxar o arado, ou seja, é aquele que veio para pegar o homem pela mão direita e trazer ele, independente de qualquer obstáculo, para junto de si realizar uma obra. E Lucas apresentou o Senhor Jesus como homem, né? Mostrou toda uma estrutura humana, todo um caráter humano da parte divina de Deus. E sempre o rosto do Senhor Jesus, sempre a face do Senhor Jesus era explícita. E ele foi apresentou muita humanidade, a compaixão, né, do Senhor Jesus. E agora o livro de João apresenta o Senhor Jesus como Deus. E é o evangelho do amor. Então, por isso que no capítulo 2, o evangelista, ele apresenta a divindade, ele mostra ali a transição do verbo, da palavra de Deus eterna, em vida espiritual. Então, nada melhor para representar isso do que a água simbolizando a purificação, porque a água é um elemento que ele tanto purifica a parte externa do corpo como a parte interna, ela se adapta a qualquer situação, a água do espírito.
E a água do Espírito, ela foi transformada em vinho, ou seja, já profetizando que a água da vida seria crucificada e dela fluiria o sangue que representa o vinho, que traria e que traz a alegria ao coração do homem até os dias de hoje. Então, tudo aqui tem uma simbologia. E a palavra fala desse casamento. O casamento, irmãos, eles falam da vida cotidiana do homem. Isso é um casamento. Nós somos eternos, nós temos uma alma eterna, temos um espírito que Deus soprou sobre esse vaso de barro, e assim temos também o fôlego de Deus, não é? E temos este corpo. Então, ali agora, o casamento, ele fala dessa comunhão desses corpos, porque cada corpo aqui tem a sua atitude. Esse corpo aqui agora está fazendo isto aqui que os irmãos estão vendo, que irão alcançar os irmãos à medida do tempo. No momento profético, vai chegar até você, para poder te dizer que Deus tem o desejo de me transformar em algo sublime, em algo espiritual, em vinho, alegria, vida eterna. E da mesma forma, sem discriminação, essa porta está aberta para você também. Tanto é que a palavra fala que no meio deste mundo, desses acontecimentos a qual Jesus ele se faz presente, faltou algumas coisas e faltou o principal, principalmente aquilo que é referente ao Senhor Jesus. Faltou o vinho. Porque no casamento, na vida cotidiana, nós precisamos do vinho. Não que nós venhamos beber, eu não bebo, eu não posso beber. Eu não posso me dar o luxo de falar, eu posso beber, eu não posso beber. Não porque eu não quero, é porque eu não posso beber. Não posso porque eu não posso, tem vários motivos para dizer isso daí, mas não é o momento. Mas eu preciso beber do vinho do Espírito. Eu preciso beber deste vinho que alegra, que é a presença do Espírito Santo. A água, muitas das vezes, ela vem e me purifica, mata a minha sede. Mas eu preciso do vinho para poder suportar o dia de hoje, o dia desta manhã, como exemplo, essa terceira hora do dia, o momento da oração. E quando o Senhor percebeu aquilo ali, avisado pela sua mãe, o Senhor fala assim com ela, profeticamente, né? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. O meu sangue ainda não está na hora de ser vertido. E ela entendeu. Ela entendeu porque ela conhecia a profecia, ela foi treinada, ela foi trabalhada na linhagem de muitos antepassados para chegar até a mãe de ser mãe de Jesus. E quando o Senhor falou isso com ela, ela entendeu, olha, eu estou me desconectando e estou pensando uma outra coisa. Mas graças a Deus o meu filho me fez lembrar, não é chegada a hora dele. E na hora, e aquilo ali para ela não foi uma ofensa, pelo contrário, aquilo para ela foi a melhor palavra que ela recebeu, porque ela teve tanto ânimo que ela chegou para todos os serviçais, porque Maria era uma mulher muito especial, né? Eu até fico às vezes impressionado o porquê que as escrituras, né, que nós cristãos, né, principalmente o evangelho, os evangélicos, nós não separamos essa parte. Ali nós falamos muito pouco de Maria e até mesmo de José. Né? A escritura, ela fala muito pouco, mas é uma mulher muito especial, tanto é que ela não... Porque se ela pegasse isso como uma afronta e se colocasse na condição de mãe, ela falasse, cala a boca, Jesus, você está ficando maluco, rapaz? Eu sou sua mãe, me respeita. Não, na hora ele entendeu o momento profético, ele está falando lá do Gólgota, ele está falando que veio para remir, e o vinho que ele vai derramar é o sangue dele, que vai salvar toda a humanidade que crê. Na hora caiu a ficha e ela ficou irradiante e falou, ó irmãos, serviçais que estão aqui,
está aqui o meu filho, façais tudo o que ele vos disser. E a palavra fala que os serviçais assim se curvaram. Falaram, mestre, e agora? Ele falou, é muito simples. A alegria do Espírito Santo, ela é simples. Só vem no obedecer e sentir a minha presença. E estavam ali 6 talhas, e o 6 fala do número do homem, não é? Os irmãos lembram que dia que o homem foi criado no planeta, contado pela história da palavra? O 6º dia é o número do homem. E exatamente isso, o homem necessitando de uma bênção, não é? Aí o que o Senhor fala? Enche elas de água, ou seja, lava elas, descedenta essas 6 talhas, descedenta esse homem, essa mulher que agora precisa de ouvir uma palavra que ela é importante para mim. As talhas estavam abandonadas, às vezes você está abandonado, às vezes eu estou abandonado. Sabe por quem? Por mim mesmo, não pelos outros. Mas existem os anjos, aqueles que são os servos, que acolhem, e eles têm autoridade de nos ajudar a superarmos o momento presente que nós vivemos. E a palavra fala que essas talhas elas foram cheias de água. E naquele momento que elas eram cheias de água, o Senhor Jesus já estava transformando a água em vinho, ou seja, já mostrando que o homem seria cheio do Espírito Santo e iria transbordar sobre outros homens e ia trazer a alegria da salvação. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta hora. E ali a palavra fala que o mestre Sala, ou seja, aquele que tem o conhecimento das Escrituras, muitas das vezes fica perdido e chega para o dono da festa, que é Deus, e fala, Senhor, eu não entendi isso, era para morrer e viveu? Senhor Deus, aconteceu isso para tragédia e aconteceu o milagre? E aí o Senhor sempre tem uma boa palavra, né? Sempre tem uma boa palavra para todos nós. E ele diz assim, disse, todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, coloca o inferior, mas o guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, quando ali há uma indagação, há uma resposta. Quando o Senhor derrama do teu poder, do teu Espírito sobre a nossa vida, ela se transforma. Mas o Senhor não tinha só essa obra para fazer, né? Logo em seguida, ele e a sua família seguiram. E foram para onde? E foram para dentro de si. Aí dentro de si fica complicado às vezes para as pessoas entenderem, aí temos que colocar num sentido figurado. Foram para o templo. E quando o Senhor Jesus entra no templo, ele enxerga o que as pessoas estavam fazendo consigo mesmo. Estavam se vendendo as coisas deste mundo, as coisas desta terra, porque a palavra fala que o Senhor fez um chicote de Arrazogue, e esse chicote de Arrazogue, eu vou falar para os irmãos aqui, tá? Está escrito aqui numa narrativa, mas nós vamos entender ela de uma forma mais suave. O Senhor Jesus é incapaz de bater em alguém, tá, irmãos? Ele não é uma pessoa ruim. Esse arrazogue aqui, e esse chicote, e esse derribar as mesas, e expor as moedas, e expulsar, o Senhor está falando em mistério com aqueles que podem ouvir. Porque a entrada dele foi onde? No templo. A família dele entrou onde? No templo. Então, quando nós entramos para dentro de nós,
Nós temos que ter a capacidade da nossa corrupção. Nós temos que ter cuidado para nós enxergarmos dentro de nós. Esse é o arrazogue, é aquilo que nos machuca. Eu olhar para dentro de mim e falar assim, caramba, eu sou mentiroso. Meu Deus do céu, eu uso de falsidade, eu sou manipulador. Eu estou me punindo. Eu estou me culpando por muitas coisas que não fazem parte da minha vida. E ali são as mesas derribadas. Meu Deus, como eu sou avarento. Meu Deus, como eu não compartilho aquilo que o Senhor tem me dado de balde. Então, meus amados irmãos, a palavra ela está escrita como letra, mas se nós olharmos atrás da letra, é muito maior que isso. Tanto é que Deus purifica o templo. Tanto é que a palavra fala que a partir desse momento está até escrito, e os seus discípulos lembraram-se do que dele está escrito na profecia: o zelo da tua casa me devorará. Então Jesus estava tão dentro da sua realidade como ela é, que o zelo dele por ele mesmo, a palavra mostra, que esse zelo consumia a todos que estavam em volta, porque eram seus seguidores e teriam que mudar suas atitudes. E assim Jesus respondeu e disse: derribarei este templo. Ele estava falando dele mesmo. Este templo aqui ele será derribado. E em 3 dias eu o levantarei, ou seja, eu ressuscitarei. Eu não serei ressuscitado pelo Pai. O Pai me deu autoridade para eu ressuscitar. Não é para eu ser ressuscitado, eu irei ressuscitar. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado, olha só, tá vendo? Como existem pessoas que olham no espiritual e tem pessoas que olham no mundo carnal. Ele falando do nosso ser, do nosso corpo, e outros falando daquilo que é material, daquilo que é perecível. E tu o levantarás em 3 dias? Eles não entendiram o mistério. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhe dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Está vendo? Uma profecia de lá do final, o Senhor coloca ela aqui no começo para dizer: eu te amo. Eu entreguei a chave da porta da vida através do meu sacrifício. Eu me fiz homem, me entreguei na mão dos homens, e os homens me moeram, e de mim saiu todo o meu amor e foi derramado sobre toda esta terra. E o fruto do derramar de todo o meu amor gerou o terceiro fruto, o Espírito Santo, que brotou e se ramificou sobre toda a carne. Então, meus amados irmãos, que nós ficamos com essa palavra da bodas de Caná da Galileia, que essa palavra possa ser uma transformação para as nossas vidas. Assim nós oramos, nós bendizemos ao nome do Senhor e pedimos, Senhor, dá-nos de beber deste vinho da alegria do Espírito. Faz-nos entender um pouco mais. Por isso nós estamos aqui. Não é uma pregação direta, é uma explanação, mas que os irmãos possam vir e ouvir, e que o Espírito Santo possa despertar o desejo de buscar e pesquisar. E temos tantas referências nesse planeta,
inclusive agora o nosso canal que está começando, Atos dos Apóstolos, onde os Atos dos Apóstolos serão apresentados em uma plataforma, em um alicerce sustentado por essas 4 colunas, onde nós iremos trabalhar de uma forma sobrenatural, aonde os ensinamentos de Deus nos será propostos de uma forma para esse tempo e o nome do Senhor ser glorificado e a obra do Senhor cresça e apareça. Assim nós nos despedimos, deste momento com oração. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra, por mais este momento profético, e te pedimos, Senhor Deus, que o Teu nome ele possa ser glorificado sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar tirando todas as nossas dúvidas e que o Teu nome possa ser glorificado sobre a nossa vida. Assim, Senhor Deus, nós oramos, colocamos diante do Teu altar a nossa família e todas as famílias aqui citadas, representadas. Que nesse momento da terceira hora do dia, onde é um momento muito profético, especial, a terceira hora, às 9 horas da manhã, esse período, o Senhor possa estar operando maravilhas para o Teu nome ser glorificado. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me despeço dos irmãos com um forte abraço, aquele abraço gostoso no coração. Peço oração aos irmãos, possam estar orando por minha vida. E venho pedir humildemente, gentilmente, que se você ficou até aqui, você correu para lá e para cá pelo vídeo, gostou de alguma parte, possa deixar o seu gostei, fazer a sua inscrição no canal, compartilhar e deixar seu comentário, que isso vai ajudar em muito a obra de Deus. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus e que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima. Graças a Deus.